Olá a todos, meu nome é Walter Paulino Nhaca, falo daqui de Moçambique e sejam todos bem-vindos. Este é o Emos Talk, uma plataforma que vai, a partir de hoje, com a disposição semanal, ou seja, uma vez por semana, será publicado um episódio sobre matérias de seguro. Afinal de contas, o que é o seguro, como é que funciona o seguro, qual é o benefício de seguro. Então é sobre isso que nós vamos aqui falar e temos aqui um convidado especial hoje para este primeiro episódio que vai nos falar um bocadinho sobre o seguro. Eu vou deixar com que este nosso convidado se apresente por si próprio. O que eu posso lhes garantir é que alguém especialista na matéria de seguro, já trabalha na área há alguns anos e tem o respaldo suficiente para falar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado e particularmente para ser o primeiro convidado. Pode dizer o seu nome e dar-nos um breve histórico sobre o seu percurso na área de seguros. Olha, eu chamo Francisco Necho, sou moçambicano, nasci em Cuba, na província da Zambésia, e comecei a trabalhar nos seguros em 1979. Fui convidado, entrei para a Emos, era muito jovem, fui treinado pela Emos, no centro de formação da Emos, e também outros cursos e processos de formação que tive a sorte de me ter beneficiado. A Emos também mandou-me estudar seguros a vários países. Estive a estudar na África do Sul, seguros, numa das grandes seguradoras, que é a Munich Re of South Africa. Seguros de engenharia. Estive a estudar também, a aprender seguros de aviação em Londres. Uau. Num dos maiores brokers internacionais, que era City Boring Aviation. Tive também a aprender a continuidade dos seguros da África do Sul, também fui para a Alemanha, Munique, a continuidade dos seguros de engenharia e também aprendi outra área de seguros, gestão de seguros, na Secanda International, em Estocolmo, na Suécia. Como pontapé de saída para este primeiro episódio, seguro. O que é o seguro? Caro Walter, há muitas formas, muitas maneiras de se poder explicar o que é o seguro. Mas eu prefiro a versão que é mais acessível, como disse, que é fácil de entender. O seguro é um contrato. É um contrato como outro qualquer, mas aqui existem duas partes. Uma que é uma entidade seguradora, que é a seguradora, e a outra, que nós chamamos o segurado, o cliente. Pode ser uma pessoa singular, assim como o Walter, tem o seu carro, a sua casa, mas também pode ser uma entidade coletiva, uma empresa. E o seguro é um contrato assente na máxima boa-fé. Este é o elemento fundamental que deve prevalecer num contrato de seguro. É nesse contrato que, mediante o pagamento de um valor que o cliente paga às seguradoras, a seguradora assume o compromisso de ter que indemnizar o cliente pelas perdas que possa sofrer e que estejam previstas dentro do contrato do seguro, que o documento é tal apólice. A área de seguros ela é vasta. Podemos falar aqui assim sobre os tipos de seguro que existem? Sei que são é uma infinidade, não é? Nós vamos dividir, ou dividem-se os seguros, em duas áreas específicas. São os seguros vida e os seguros não vida. Okay. São estas duas classes fundamentais. Seguros vida e não E vida. não vida. Vocês aí em casa podem anotar, podem pegar um bloco de notas para acompanhar o que é que vem aqui. E nestas duas classes existem, portanto,
os seguros, a quem chamamos produtos que se vendem nessas duas áreas. Nos seguros de vida, está virado, portanto, para as pessoas, para a vida das pessoas. Há um leque de seguros que as pessoas, a nossa população, todo cidadão, deve ter ocasião de conhecer, porque resolve muitos problemas das pessoas. Nos seguros não vida, são os seguros que acredito que muita gente, o caro Walter, no seu carro tem seguro de automóveis, não vida. Nós temos acidentes pessoais, não vida. Ok. Temos acidentes de trabalho, não vida. Não vida. Temos os multirriscos, são seguros que abrangem quase 27 ou 28 coberturas, que é multirrisco habitação, multirrisco comércio e serviços e multirrisco industrial. Aquilo que as pessoas normalmente chamam seguro de incêndio. Não é só incêndio. Por isso é que nós dizemos multirriscos. São vários riscos. Tem incêndio, tempestades, inundações, furtos, roubos, quebras de vidros, tempestades, inundações, PVT, que são estes danos causados por comoções civis, por greves. Enfim, é um leque que dá cobertura aos clientes nestes multirriscos. E depois temos outros seguros dentro desta classe do não-vida. Temos seguros de aviação, em que seguramos o avião, damos cobertura de guerra e também damos cobertura dos passageiros, bagagem e carga. Temos os seguros de engenharia nesta classe. Nos seguros de engenharia nós temos empreitadas, que é para as obras, construção, temos montagem, obras de montagem, nós temos equipamentos eletrónicos, temos avaria de máquinas, temos detração de estoques, temos, enfim, é uma gama de seguros nesta classe não vida. Também temos, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, seguros de viagem, temos seguros de mercadoria. A mercadoria, quando é transportada por via terrestre, seja ela terrestre, portanto, por estradas ou ferroviária, ou a mercadoria transportada nos barcos, ou a mercadoria transportada nos aviões. Muitos dos nossos empresários têm perdas, talvez porque desconheçam, ou as seguradoras não tenham feito chegar esta mensagem, que é um seguro importantíssimo. E mesmo os seguros de multirriscos é importantíssimo para quem tem fábricas, para quem tem produtos em armazém, para quem tem instalações, mesmo para a sua própria casa. O seguro automóvel geralmente é o comum, que as pessoas têm um pouco mais de domínio em relação aos outros. Pois. Nós falamos sobre dois aqui que eu gostaria de abrir um parênteses. O seguro de transporte de mercadorias, não é? Ele é feito para a mercadoria que vai via terrestre, marítima ou aérea. No entanto, temos o entendimento superficial, ou os empresários que nos acompanham têm aquele entendimento superficial de que as companhias de transporte elas já têm um seguro emitido, não é? Que é para a execução da atividade. Pois. Isto dá-lhes a tranquilidade para não emitir um seguro específico para a sua carga quando vai transportar de um ponto A para um ponto B. E depois a segunda pergunta é sobre o seguro de empreitadas. Falamos sobre a questão da construção e etc. Neste seguro de empreitadas é viável ou favorável para quem, vamos dizer, para um construtor individual, um Walter que quer construir a sua casa? Como é que funciona isto? O seguro de transportes de mercadoria, conforme eu disse, segura a mercadoria, seja qual for a mercadoria, por terra, por ar ou por mar. É de extrema importância que qualquer importador ou exportador faça o seguro da sua mercadoria. O seguro dá coberturas desde o momento em que a mercadoria sai do armazém, de partida ou de saída, até ao armazém de chegada. Esteja esse armazém em Maputo, na Beira, Nampula, Choque, Xaixai, Inhambane, Vilanculo, a mercadoria vem por mar ou vem por ar,
até a mercadoria chegar no seu destino, no armazém, ela estará coberta. E claro, as modalidades devem ser negociadas entre o cliente e a seguradora. Mas é extremamente importante que os empresários prestem muita atenção para este tipo de seguro. Este seguro irá criar condições que, em caso de qualquer perda, volte a colocar o cidadão na situação em que estava imediatamente antes de acontecer o sinistro. Porque não faz sentido que alguém importe algo ou exporte, tem perdas, depois não sabe onde vai buscar dinheiro. Muitas vezes o dinheiro custou a tê-lo, o dinheiro vem por via bancária e às vezes os bancos, quando concedem empréstimos, os bancos obrigam que se faça esse seguro. Com os direitos reservados ao banco. Portanto, mesmo que seja uma pessoa singular, importa seus bens, é de bom tom e muito recomendável que faça o seguro do ramo de transportes. Perfeito. Isto é ótimo. E as seguradoras, todas sem exceção, estão preparadas para garantir coberturas acessíveis, a bom preço e negociáveis com os clientes. E relativamente ao seguro de engenharia? A quem esteja a construir, ao Walter, se estiver a construir a sua casa, desde o momento em que começa a construir, começa a depositar os seus materiais, pedra, areia, ferro, cimento, pode ter perdas. As grandes obras do governo, ou públicas, estradas, pontes, edifícios centrais elétricas ou infraestruturas para fornecimento de água, energia elétrica, devem ser feitos seguros de engenharia. Normalmente nos seguros de engenharia podem ser seguros o dono da obra, se for o Estado, e deve ser seguro o empreiteiro, a entidade que vai construir, e os subempreiteiros contratados que poderão estar na obra. Porque toda a parte interessada na construção dessa obra deve estar assegurada. No caso em que seja uma pessoa singular a construir a sua casa, é só ela, e se quiser também incluir o empreiteiro, pode incluir, e este seguro tem a finalidade de repor as perdas, repor os prejuízos que possam ocorrer devido a um sinistro, devido a um problema, a uma força fortuita que possa ocasionar e trazer danos. Vamos ver, por exemplo, chuvas torrenciais, cheias, vendavais, tempestades, ciclones, furto, roubo, incêndio, impactos com objetos móveis ou animais, tudo que possa causar danos à obra. Então estas coberturas vão desde questões que podem ser naturais, sim, até as humanas. Até humanas. Ok, perfeito. Danos causados por razões humanas ou por forças da natureza. Sr. Francisco Neixo, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Espero que aí em casa estejam a acompanhar e que estejam a registrar o que é que está a sair daqui. Quando falamos sobre seguros, Sr. Francisco Neixo, há alguns termos que não são muito acessíveis, vamos dizer, à sociedade no geral, não é? Cada área de atuação, independentemente de qual for, economia, direito, etc., tem termos específicos que muitas vezes não são acessíveis. Por não serem acessíveis, algumas pessoas acabam tendo a ideia de que o uso destes termos são mesmo para complicar, especialmente em situações em que acontece um sinistro. Este já é um termo. Podemos aqui desbloquear alguns termos, eu vou ir lançando, não é? Tenho aqui algumas notas, vai-nos dizer o que é que isto significa. Vamos lá. Sempre que vamos tratar um seguro, ouvimos alguma coisa como prémio. O que é um prémio em matéria de seguro? De facto, esse termo
Mesmo em alguns momentos em conversa com pessoas conhecidas, amigos, pessoas chegadas, levantam sempre essa questão: o que é prémio? E se ser seguro, vocês dão um prémio? Bom, olha, o prémio, na verdade, é o custo do seguro. O prémio é o valor que o cliente, que o segurado ou o tomador de seguro paga à seguradora pelo contrato. Se alguém vier fazer um seguro na Imose, a Imose emite uma apólice, dá-lhe as coberturas acordadas e, em contrapartida, o cliente, o segurado, paga um valor. Esse valor chama-se prémio. Porque normalmente quando pensamos no prémio é aquilo que a gente recebe. Aquilo que recebe, exatamente. Não, aqui é o inverso. Aqui é a contrapartida pela existência de um contrato de seguros. Ok. Contrariamente ao geral, ao prémio, ao participar de uma atividade, quando a acordado recebe um prémio. Se um prémio, o senhor é chamado, por exemplo, compra uma lotaria, vai para lá, diz: olha, recebeu um prémio. Aqui no seguro é o contrário. O prémio é o valor, deve ser pago às seguradoras. Que paga a seguradora. Sim. Perfeito. O segundo termo que vamos aqui lançar é sinistro. Sinistro é a parte má do seguro. É a parte má desta relação entre a seguradora e o cliente. O sinistro é a perda, é o prejuízo. É o prejuízo no sentido mais lato. O sinistro é qualquer coisa que possa acontecer de mal a qualquer pessoa, mas no contexto dos seguros, o sinistro é uma perda que aconteça e que deve estar enquadrada ao abrigo das condições contratuais. O sinistro eu tive um acidente, bati alguém, bati um outro carro, ou alguém bateu, isso é um sinistro. É sinónimo de... Em linguagem técnica, é sinistro. Se a minha casa arde, isto é sinistro. É um sinistro. Se há tempestade e há inundações, ou tem um roubo, ou mesmo alguém morre, tem um seguro de vida. Morre. Isso para a seguradora é um sinistro. Nós chamamos de sinistros. Tudo aquilo que leva a que a seguradora possa pagar ou não. Porque os sinistros, pagáveis ou indemnizáveis, devem estar enquadrados no âmbito da cobertura. Agora, sinistros não enquadrados são aqueles que a gente diz repudiáveis, aqueles que não são pagos. Aqueles que os clientes dizem: a seguradora não pagou, tive um sinistro. A seguradora não pagou, teve um sinistro. É repudiado por várias razões. Aquilo que aconteceu não estava naquele contrato, que é a pólice, que é o seguro, e a seguradora aí não paga. Este é um spoiler que o Sr. Francisco Neja está a nos dar. Havemos de chegar lá, mas aí no meio já introduziu um novo termo, que é a cobertura. Sim. O que é a cobertura? Cobertura, portanto, no contrato de seguro, na apólice, existem condições. Temos as condições gerais, são as genéricas, temos as condições particulares, são particulares para determinado cliente, e temos as condições especiais. Isso tudo constitui uma apólice. Essa é a cobertura, é aquilo que está lá escrito lá dentro da apólice, aquilo que a seguradora deve respeitar e cumprir, e aquilo que o cliente deve respeitar e cumprir. Portanto, essa que é a cobertura. Eu, seguradora X, assumo a responsabilidade e o compromisso, mediante o pagamento do prémio que deu, a pagar isto, na condição de acontecer assim. Por exemplo, num seguro de vida, faz um seguro de vida de misto com opções. Eu gostaria que o senhor, caso eu queira um contrato de 10 anos, se eu morrer dentro dos 10 anos, eu quero que determinado valor seja pago a fulano tal. Mas se eu não morrer, quero que esse valor me pague, ou então vamos conversar como é que será a nossa relação futura. Estas são as condições
do contrato, são as coberturas. As coberturas. É. As coberturas, aquilo que o senhor está coberto, a base sobre os quais está coberto, ou pode não estar coberto. Isto quer dizer que eu, Walter, posso ter um seguro de vida Sim. Na EMOS e o Sr. Francisco Neixo também tem um seguro de vida na EMOS. Sim. No entanto, de acordo com aquilo que é o nosso contrato especial, não é? O contrato particular, termos coberturas diferentes. Podemos ter coberturas diferentes. Primeiro porque há aquilo que eu digo genérico. Genérico, portanto, são as condições gerais. Para aquele tipo de seguro é geral, é igual para todos. Sim. Diz que este contrato baseia-se nisto, tal. O segurado deve participar, o segurado deve pagar o prémio dentro dos prazos previstos, em caso de sinistro o segurado deve participar, são as condições gerais iguais. Mas depois as condições particulares, o prémio, que a gente acabou de falar, que o senhor vai pagar, há de ser diferente do prémio que eu vou pagar. Isso em função a várias situações. Primeiro, por causa da idade. Exato. Segundo, possivelmente por causa do valor que o senhor quer segurar e aquilo que eu quero segurar. Terceiro, o seu histórico de saúde, o meu Também histórico pode de saúde. influenciar. O seguro pode ser o mesmo, a mesma apólice e tudo. Condições gerais as mesmas, mas quando chegar nos particulares, aí começa, por isso é que são os particulares. Condições particulares são os particulares de cada cliente. O que nos faz entender que cada cliente ou cada segurado tem a liberdade de sentar com a seguradora e negociar quais coberturas quer e quais não. Deve fazê-lo. Deve fazê-lo. É assim que deve ser. O cliente tem de assumir que não é especialista de seguro, não é sua área, mas pretende uma cobertura. O cliente deve sentar com um gestor de seguros, um gestor comercial de uma seguradora, e com ele conversar e não ter o receio de fazer as perguntas, todas aquelas que achar, mesmo que pense que são perguntas incabíveis ou absurdas. Não. E a seguradora tem a obrigação de esclarecer, e o segurado nunca deve assinar um contrato antes De estar de esclarecido. estar devidamente esclarecido. Tem de ter a certeza de tudo aquilo que está a assinar. Pois, Sr. Francisco Neixo, mais um termo que nós temos aqui, que é sempre, ouve-se sempre nas seguradoras, agora é o termo apólice. A pólice é o documento que confirma a existência de um contrato de seguros. Havendo um contrato de seguros, tem de existir uma apólice. E na ausência de uma apólice, um certificado de seguro. Mas normalmente é a apólice que confirma que existe este contrato entre as partes. e qualquer situação que ocorrer. Tudo que for discutido à volta do negócio será com base na apólice. Na apólice. Se houver um desentendimento entre o cliente e a seguradora e for separar a um tribunal, a uma entidade judicial, o documento que vai ser presente ao juiz é a apólice. É lá onde estão as condições gerais, condições particulares, condições especiais. As coberturas. São as coberturas, é o contrato. Ok, já vemos isto refletido. Há aqui um outro ponto, um outro termo que é franquia. Muitas vezes surpreende. Pois, a franquia, quando um cliente negocia um seguro com uma seguradora, além do capital a assegurar, o objeto a assegurar, as condições, dentro da cobertura também aparece um valor ou uma percentagem, chama-se franquia. A franquia, às vezes, é uma percentagem, 5%, 10%, 15% do valor da perda, ou então é um valor, 5 mil, 10 mil, 20 mil, depende do tipo de contrato. A franquia é o valor para o qual o cliente é chamado a comparticipar se eventualmente ocorrer uma perda. Algum sinistro, neste caso. Sim, um sinistro. Uma perda, se a seguradora for a indemnizar, deduz esse montante ou essa percentagem
fica a cargo do cliente. E a função da franquia é fazer com que os clientes, os segurados, também tenham o compromisso de tudo fazerem para que não ocorram sinistros, particularmente sinistros pequeninos. Muitas vezes passa a palavra que já, o seguro paga. O seguro não paga tudo. Se houver um sinistro, a seguradora paga, mas também você, como cliente, vai ter como participar. Isso faz com que os clientes tenham mais cuidado, sejam cautelosos, questões muito pequenas, e quando acontece o acidente, o cliente sempre vem reclamar, mas o cliente, sabendo que existe uma franquia, ele sabe que ele vai suportar, ele não vai participar da seguradora. E também é preciso ver que, em alguns casos, como o automóvel, todo o sinistro que o cliente for participar da seguradora, retira ou reduz o direito do bónus que o cliente tem na data da renovação do contrato. Isto não é assustador? Não coloca o cliente... Não. É uma ínfima, é um valor ínfimo. Deduz, por exemplo, 5% do valor da perda. A seguradora paga 95% e o segurado paga 5%. Quer dizer, a franquia, mas também para o cliente ter algum cuidado. Existe algum limite em Moçambique que é instituído para a franquia? Alguma percentagem que as seguradoras devem trabalhar abaixo? Não. Nos seguros pessoais não se usam franquias. O seguro que envolve pessoas não se aplicam franquias. Franquias são para os seguros não pessoais. Seguros de assets, seguros de bens tangíveis. Isso, multirriscos, automóveis e transportes, não existe. Por isso é que eu disse que tudo é negociável. E, em alguns casos, o cliente negocia uma franquia mais alta para que o prémio baixe. Ou o cliente pede uma franquia mais baixa e o prémio sobe. Mas não existem limites. E as seguradoras também devem ter o cuidado de não aplicar franquias elevadas, porque o cliente acabará por deixar de ter o seguro nessa seguradora e vai buscar procurar quem possa dar uma franquia mais baixa, uma taxa de prémio, um prémio mais baixo. Vamos rolar por mais 2 ou 3 termos. Nos próximos episódios provavelmente traremos mais termos específicos da área de seguros. Sr. Francisco Neves, o termo mediador, ouve-se muito falar sobre isto. O mediador, o broker, o mediador, é um grande parceiro nesta atividade seguradora. É um grande parceiro das seguradoras e também parceiro dos clientes. Porque o nome diz, ele medeia. Medeia. Ele é o que vai ajudar os clientes, vai conversar com os clientes e vai pegar nas intenções do cliente ter o seguro, um contrato de seguro ou um negócio, trazê-lo para as seguradoras. Esse é o serviço do mediador. Há certos países que as seguradoras não lidam, nem os resseguradores, nem os seguradores, não lidam diretamente com o cliente. Tem que passar o cliente tem de ir por um mediador. Pois o mediador é que vem, porque quem fala a mesma linguagem com as seguradoras é o mediador. Mas é preciso que seja um mediador à altura desse termo de mediador. É preciso que seja um mediador que conheça esta atividade para que depois não surjam conflitos entre a seguradora e o cliente. Porque muitas vezes o mediador pode fazer mal o seguro, trazer má informação à seguradora, a seguradora não aceita e o mediador vai dizer ao cliente, olha, aquela seguradora não quer pagar, quando não é bem isso. Como também há casos em que o cliente paga o mediador, para o mediador trazer o dinheiro à seguradora, o mediador não traz o dinheiro, põe na sua conta, a gerar lucros. Quando há um acidente, a seguradora diz, eu não vou pagar, porque o contrato, as condições contratuais dizem que o cliente deve pagar o prémio neste prazo. E não foi pago. Agora que há um sinistro, você aparece, nós não queremos. E o mediador vai dizer ao cliente, olha, aquela seguradora não quer pagar.
Não vais mais para aquela seguradora. Mas quando o cliente vem diretamente a nós, as seguradoras, fica a saber exatamente o historial. Por isso é que eu digo que os mediadores devem ser mediadores de facto, para ajudar os clientes, ajudar o mercado e manter boa relação com as seguradoras.